Fala, fiel! Seja muito bem-vindo ao Timão TV, o canal onde o corintiano fica por dentro de tudo o que acontece no Corinthians. Aqui tem notícia quente, bastidores, análises e informação todo santo dia. Se você vive o Timão, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora pra notícia! Tem interesse no Cebolinha, tá? Eu estava falando com uma fonte ontem sobre o Michael, né? Conversando lá sobre o que ela me passou da dificuldade, porque o Michael, o Corinthians descobriu, tá? Aliás, né, bonito aí, né, os camaradas que não deram crédito para mim, né? Eu vi você gravando vídeo ontem falando do Pierre sem dar crédito, hein? Eu tô de olho em você, viu? Então, olha só, ontem eu trouxe a informação que o Corinthians foi lá e abriu conversas com o Flamengo pelo Michael e teve uma notícia, né, que o Corinthians talvez não esperasse. O Flamengo vai querer uma compensação financeira, tá? E aí, né, eu até perguntei, né, para as pessoas, eu falei, mas o nosso querido Cebolinha não seria mais interessante do que o Michael, né? Até pensando em vocês falam sempre isso, apesar que não precisa ser nenhum gênio para ter certeza, né, que o Cebolinha hoje é melhor que o Michael, né? Mas o Cebolinha é mais caro. Enfim, o Michael tem contrato mais longo, o Cebolinha contrata até o final desse ano, mas o Cebolinha é mais caro. E o Corinthians fez também uma consulta para o Cebolinha e a fonte me respondeu, maior ainda, tá? Mais caro ainda. A resposta, né, a resposta foi essa, mais caro ainda, essa é a frase, mais caro ainda. Então o Corinthians já fez consultas ao Flamengo pelo Michael e fez também pelo Cebolinha, não perdeu viagem. E o Corinthians sabe o valor do Michael e sabe o valor do Cebolinha, porque a fonte me respondeu, mais caro ainda, entendeu? Mais caro ainda. São situações difíceis, às vezes as pessoas ficam falando, Samir, mas pô, mercado, mas o Corinthians não pagou o transferban. Gente, eu, Samir Carvalho, estou trabalhando com uma fonte oficial, né, numa entrevista aqui no canal Café do Setorista, o presidente Osmar Stabile disse que o transferban seria pago dia 5 ou dia 6, né, ou seja, segunda ou terça-feira, é isso, né, segunda dia 5, né, segunda ou terça-feira, tá? Então eu estou trabalhando com essa data que o Osmar Stabile falou em público aqui, o presidente corintiano. A partir do dia 6, se no dia 7 o Corinthians não tiver ainda quitado, né, o transferban, regularizado o transferban, aí eu vou começar a achar estranho, tá? Por enquanto eu estou confiando. O presidente veio aqui no canal, eu tenho que, no mínimo, né, se não vou trazer ele para aqui, eu tenho que, no mínimo, acreditar no que ele falou. Ele falou que dia 5 ou dia 6, no mais tardar, né, enfim, o Corinthians pagaria o transferban. Mas, independente do Corinthians pagar o transferban ou não, o Dorival Júnior está no mercado há muito tempo, tá? Acredito que tenha sido ele que fez essas consultas ao Flamengo. O Marcelo Paz chegando no mercado já também, entendeu? Enfim, tanto que o Pierre já é uma indicação do Paz, tá? Apesar que já tinha gente no Corinthians que gostava do Pierre, volante Pierre, tá bom? Vamos já até mudar pro Pierre. Situação do Pierre, né? Como diz lá o meu amigo que gravou um vídeo ontem, não me deu crédito, que ninguém sabia disso, tá? Ninguém sabia disso. Ele vai lá, grava o vídeo, enfim, muito bonito, né? O Pierre, o Fortaleza está comprando ele para tentar revender para a Europa, porque tem um clube da Europa, me falaram que é um clube intermediário da Europa, que procurou o Fortaleza. O Fortaleza bobo nem nada, foi lá na Tombense, tá? Foi lá na Tombense e fez foi lá e fez valer, né, a sua prioridade de compra, 4 milhões de reais apenas, 4 milhões de reais apenas, pelo Pierre, que pertence a Tombense, 70% dos direitos econômicos, que fez uma Série B muito boa pelo Volta Redonda e que virou o titular absoluto do Fortaleza a partir da chegada do Palermo, né, e ele fez 13 partidas, né, e foi muito bem. É o jogador que mais agrada a diretoria do Corinthians do Fortaleza, tá? Outro nome, o nome do Pochettino é um nome que tinha gente na diretoria que gosta, mas as primeiras impressões do Marcelo Paes talvez não foram tão animadoras
eu não estou vendo avançar Pochettino, mas o Pierre, o Corinthians só lamenta se realmente ele for para a Europa e acha difícil. Então são contratações difíceis, né? Aliás, as três agora, né? Michael, Cebolinha e Pierre, contratações muito difíceis, né? Do Corinthians concretizar no mercado da bola. E aí, a gente já vai partir para outros nomes, né? Como, por exemplo, do Savarino, do Botafogo Corinthians, porque o Flamengo está usando ele lá como moeda de troca. Então, Cebolinha é a novidade aqui que eu passei para vocês. O Corinthians também consultou o Flamengo sobre o Cebolinha, tá? E descobriu que é mais caro que o Michael, também não era, acho que não seria diferente, tá? O Pierre tem essa dificuldade, um clube da Europa já entrou em contato com o Fortaleza, o Marcelo Paz sabe disso. O Savarino é a questão da troca, tá? O Félix Torres é o jogador oferecido e o Botafogo ainda não recusou, tá? Ainda não recusou. Enfim, velho, a gente pode dar também uma opinião nesse café do mercado. Eu, sinceramente, velho, assim, tem gente que gosta muito do Savarino. Se eu tivesse a certeza, tá, que o Savarino é um jogador top, eu trocaria até pelo Ranieri. Não acho o Ranieri tudo isso, entendeu? Se fosse um cara para resolver a meiuca, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês, tá? Vocês comentem aqui se vocês concordam comigo. O Matheus Pereira do Cruzeiro tá em final de contrato. Ele pode assinar agora já um pré-contrato, tá? Então a situação do Cruzeiro fica complicada. Vamos supor que o Cruzeiro falasse assim, ó, eu quero o Ranieri pau a pau com o Matheus Pereira que está terminando o contrato. Eu trocaria de olho fechado, de olhos fechados, tá? Sinceramente, trocaria até o Gustavo Henrique, porque zagueiro você consegue outro aí no mercado, enfim, um volante. O Matheus Pereira ia resolver a meiuca ali, velho, ia ser uma baita de uma contratação. O Savarino, eu não tenho essa certeza que ele chega e resolve para trocar no Ranieri. Mas enfim, se você conhece o Savarino e acha que ele vai chegar e vai resolver, eu sei que ele joga pelos lados, eu já vi grandes jogos dele, ele tem a dinâmica, ele tem aquilo que a gente precisa, saúde física. Cara, o Ranieri é muito instável. Mas enfim, quando a gente já recusou o Ranieri, nós estamos aqui gastando saliva, né? O Corinthians quer empurrar o Félix Torres. Só que a situação, por enquanto, ainda não avançou. Eu acho que se o Corinthians oferecer o Félix Torres e mais uma grana, quem sabe sai negócio, né? Quem sabe sai negócio. Vamos lá. Sobre o Saravia, né? Saravia, informação que eu recebi é que o nome não agradou a comissão técnica do Corinthians, mas, né, não está descartado, porque é um jogador de 350 mil por mês, foi oferecido com esse salário. Então é um nome que, enfim, talvez não podemos descartar ainda, tá? O Saravia. É um nome que talvez a gente mantenha na pauta aí, mas, enfim, inicialmente não agradou muito, tá? Cara, o Lucas Silvestre é um cara muito estudioso no mercado, velho. É um cara aí que, se você ver as entrevistas dele, ele fala pouco, né? Mas o que eu sei dele é o seguinte, qualquer jogador que você perguntar, ele sabe te responder. Então, não é só o Dorival, tem o Lucas, tem o scout do Corinthians, né? Enfim, o pessoal chegando aí também para ajudar o Marcelo Paz. E é um nome que não agradou muito, tá certo? Eu acho que de contratações são esses, né? Eu não me recordo de mais algum nome aí que tenha sido especulado. Lateral direito.